Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre iluminismo. Decidi começar a fazer alguns vídeos de história para ajudar os meus alunos e também todos aqueles que são amantes dessa ciência, tá? Vamos falar hoje sobre iluminismo. Eu peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal para que você possa estar aí recebendo os vídeos novos e que você possa também estar nos ajudando aí na difusão do conhecimento. Vamos lá, vamos falar de iluminismo e por que isso é importante no seu dia a dia, tá? O iluminismo vai ser um movimento filosófico que vai surgir no século XVIII na Europa. Esse movimento vai ter como base o uso da razão e entender a sociedade, entender o mundo que estava ali presente através do uso da razão. E o século XVIII vai ser chamado o século das luzes justamente por causa disso. Mas por que luzes, né? Porque neste período, século XVIII, o pensamento, de acordo na visão dos filósofos iluministas, ainda havia aí muitas trevas, né? Essas trevas, essa escuridão que estava relacionado à ignorância. Como é que era o panorama da Europa do século XVIII? Você tinha a figura do rei, esse rei poderia ser um rei num sistema parlamentarista, como o da Inglaterra, ou seja, ele não tinha poder de fato, mas em boa parte da Europa, os reis ainda mandavam de modo autoritário, de modo absolutista, com o apoio da nobreza e com o apoio do clero, ou seja, de membros da igreja. Então, o iluminismo vai combater o antigo regime. E os filósofos iluministas vão fazer essas críticas ao antigo regime usando a razão, usando a ciência, usando aí o pensamento de pensar na coletividade, pensar no todo sem esquecer o indivíduo. Ou seja, um grupo de indivíduos forma aí uma coletividade. E esses indivíduos têm direitos inalienáveis, direitos que não podem ser retirados em hipótese alguma. Eu vou te dar alguns exemplos. Montesquieu, nos seus escritos, né, no seu livro O Espírito das Leis, por exemplo, ele vai dizer sobre a divisão dos três poderes. Algo tão comum hoje em dia, mas que antes do século XVIII não era normal pensar numa divisão dos três poderes. Como assim, Bruno? Divisão dos três poderes. Hoje em dia, em quase todas as sociedades, você tem uma divisão de três poderes. Você tem o executivo, que executa as coisas, né, que faz as coisas. Você tem o legislativo, que cria as leis. E você tem o judiciário, que julga aquelas leis e que julga aquilo que o executivo faz. Então, essa divisão de três poderes, você tem por quê? Você tem porque surge aí com Montesquieu. Outros filósofos vão dizer, por exemplo, que o direito à vida, o direito à liberdade, como é o caso de John Locke, era algo inalienável. Ninguém podia tirar o seu direito de viver. Adam Smith, por exemplo, que vai ser considerado o pai do liberalismo econômico, ele vai dizer que o Estado, quando ele interfere na economia, quando ele te impede de comprar e vender, por exemplo, de alguém, ele está prejudicando toda a sociedade. Então, se hoje você pode comprar e vender de outras pessoas, sem ter monopólios, ainda que você tenha em alguns casos, mas esse pensamento de livre mercado, tão presente aí no capitalismo agora no século XXI e ao longo do século XX e do século XIX, é por causa de Adam Smith. Você tem, por exemplo, filósofos como Rousseau, que vai dizer que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Então, uma sociedade que não corrompesse um homem seria como? Uma sociedade onde as pessoas tivessem liberdade, direito à vida, direito à felicidade. Então, se a gente parar para pensar, a nossa sociedade hoje, no século XXI, ela é toda baseada no iluminismo. Tem um grande peso aí desse pensamento científico, desse pensamento de tolerância, de igualdade perante a lei, né? Ninguém é melhor do que ninguém, e o Estado tem o dever, né, de permitir que todos possam aí se desenvolver. Isso que é iluminismo. Tá? É óbvio que o iluminismo ele vai ser combatido aí pelos déspotas, pelos tiranos, pelos reis, pela igreja, pela nobreza. E é interessante se pensar hoje em dia, por exemplo, quando você tem liberdade religiosa, de ter qualquer religião ou nenhuma, isso também é um pensamento iluminista. Porque antes do iluminismo, você tinha em estados, por exemplo, em países onde a religião do Estado era a religião do povo. Olha que doideira, você ter que seguir o pensamento do Estado, do rei. Você tem que ser desta religião. Ah, eu não quero ser, então tu não pode ter liberdade de culto. E o iluminismo vai combater isso, os filósofos iluministas vão combater isso. E é com base no iluminismo que a gente vai ter a Revolução Francesa, por exemplo, que vai ser um grande marco aí da história da humanidade. Principalmente, né, quando a gente fala aí humanidade baseado no pensamento europeu, né, pensamento ocidental. Alguns
tiranos, alguns reis, vão tentar adaptar esse pensamento iluminista sem abrir mão do poder. Vão ser chamados de déspotas esclarecidos, como Frederico II da Prússia, Maria Teresa da Áustria, Marquês de Pombal, ministro português da segunda metade aí, do século XVIII. Né? Você vai ter alguns políticos, algumas figuras de poder que vão tentar adaptar. E como é que vai ser feita essa adaptação? Eu não vou abrir mão do poder, mas eu vou fazer algumas reformas na sociedade, né, que possa aí ter uma sociedade mais justa ou menos desigual. Quem é que vai apoiar o iluminismo desde o início, desde o princípio? A burguesia. Porque era muito comum no século XVIII, se você tivesse muito dinheiro, ser um burguês, um empresário, mas você não tinha poder político, porque estava na mão da nobreza e do clero. Então, a burguesia vai apoiar o iluminismo. Para fazer o quê? Para fazer com que tenhamos uma sociedade onde todos vão ser iguais perante a lei. Se todo mundo é igual perante a lei, fica muito mais fácil de você conseguir as coisas. Pelo menos na teoria, tá bom? Espero que você tenha gostado, quero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal para que a gente possa estar aí divulgando mais vídeos e até a próxima.